Olá, sejam bem-vindos ao canal Gordinho de Óculos Informática e Tecnologia. Meu nome é Renato Gomes e nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso mini curso PHP. Então nós vimos aí, nos 3 últimos vídeos uma introdução sobre array, no PHP. Então nós vimos lá array indexado, array associativo e array multidimensional ou matriz. Agora nós vamos estar falando aí sobre como a gente trabalha com os arrays aí no PHP, começando aí pelo array indexado, tá? Eu fiz uma alteração na apostila, então se alguém já baixou essa apostila, hoje é dia 25 de novembro de 2024, se baixou essa apostila antes dessa data, eu recomendo ir lá e baixar novamente, Se você acessar qualquer arquivo aqui, qualquer vídeo, do mini curso, vir aqui na descrição do vídeo, vai ter aqui, ó, link para download dos arquivos do mini curso PHP. Clico lá no link que é do Google Drive e aqui tem a apostila atualizada, tá ok? Então aqui, ó, trabalhando com arrays indexados no PHP. Então o que nós vamos ver aqui? Como criar, acessar, modificar e remover, tá ok? Então vou abrir aqui o meu Sublime, tá? Sublime Test. E aí eu vou em Project, add folder to project, adicionar uma pasta ao projeto. Vou lá na onde está minha pasta, Deixa eu achar aqui, documentos, meus projetos. E vou selecionar essa pasta. Aqui eu vou criar então a parte 18. Clico direito em meus projetos, New Folder, e vou digitar aqui, parte 18 e Enter. Criei a pasta. Agora eu vou aqui na parte 17, abrir um arquivo aqui, File, Save As. Vou lá na parte 18, na pasta, parte 18, e o nome vai ser exemplo, -01, criando array indexado e salvar. Então, criando array indexado. Vou manter aqui, por isso que eu copiei o arquivo, que eu quero manter esse código aqui que faz limpa lá a tela, e aqui eu vou excluir todo o resto desse conteúdo. Ou melhor, todo o conteúdo desse arquivo, só deixar esse início aqui, tá? Então vamos lá. Vou aqui no nosso arquivo. Deixa eu pegar a apostila aqui para me auxiliar, servir como referência. Então lá, criando um array indexado, nós vamos utilizar o colchete, tá? E não mais a função array do PHP. Então, criando um array indexado, a gente define lá o nome da variável, coloca o sinal de igual e abre o colchete e coloca os elementos que eu quero para esse array, tá? E aí ele vai fazer a atribuição do array nessa variável nomes. E a gente passa a se referir como um array nomes, Mas na verdade é uma variável que contém um array. E aqui a gente executa o comando printr, a função printr, para exibir lá a estrutura do meu array. Então, vamos lá. Ó, nomes igual João, Maria e Pedro, Então, abri o colchete, aspa dupla, pode ser aspa simples, João. Se der problema na acentuação, quando você executar aqui no prompt, é só tirar a acentuação, tá ok? Então, João, Maria e o Pedro. Então, sempre separado por vírgula. Então, aqui é um elemento, aqui é outro e aqui é outro, Pedro. E ponto e vírgula no final. E agora, o comando... Eu sempre gosto de colocar aqui uma quebra de linha, tá? Vou colocar aqui embaixo, ó. Echo, abro aspa dupla, barra invertida, N, ponto e vírgula. Então, adicionei a quebra de linha e aí eu vou executar o comando, a função printr, abro e fecho parênteses, e coloco lá o nome da nosso array, da nossa variável que contém o array.
e salvo. Vou abrir aqui pode ser o prompt de comando, tá? Mas eu tenho aqui o com.emu, então vou executar ele e vou acessar a nossa pasta. Vou dar um dir, eu deixo lá no projetos, né? Então cd projetos, dir, não está nessa pasta. Deixa eu achar onde que eu coloquei essa pasta aqui. Ele está em documentos, né? cd documentos. Então cls, eu dei um cd documentos, ele acessou aqui a pasta documentos, vou dar um dir e enter. Ele lista os diretórios, arquivos e diretórios que estão dentro dessa pasta documentos. Então aqui, ó, meus projetos, é esse diretório que eu quero acessar. cd meus projetos, acessei, cd parte 18. Estou lá na parte 18, dou um dir e enter, e aqui está meu arquivo que eu acabei de criar. cls enter, e vamos executar ele. php exemplo, -01, tab, ele preenche lá o resto do nome do arquivo e enter. Então, olha lá, criamos um array, tá? Então, criamos lá o João, Maria e Pedro. O João está no índice 0, o Maria está no índice 1 e o Pedro no índice 2, tá ok? Então, esse array nosso tem 3 elementos, lembrando que o array indexado, ele sempre inicia com o índice 0, né? São 3 elementos, porém começa no índice 0, 1 e 2. Beleza. Então aqui nós criamos um array indexado. Vou lá poderia estar continuando tudo aqui num arquivo só, né? Mas eu vou separar aí as partes, tá? Então lá, File, Save As. E aí eu vou colocar o 2 aqui e acessando array indexado. Acessando elementos, né? Traço elementos, traço array indexado. Salvar. Então, o nosso exemplo 2. Vamos lá na nossa apostila de referência, né? Ó. Então, para acessar, vamos fazer conforme ele está indicando aqui, tá? Então, vou lá, vou digitar vou colocar uma quebra de linha aqui, uma outra quebra de linha, e vou colocar um eco. Eu comentei aqui, mas eu vou inserir conforme para ele exibir a mensagem, tá? Então, vou vir aqui, ó. Eu quero que ele exiba a mensagem eco, abra aspa dupla, criando um array indexado, tá? Eu vou colocar aqui, só para a gente saber, para diferenciar dos demais, tá? Ponto e vírgula, vou jogar a quebra de linha, então selecionei e colei aqui, ó, eco, aspa dupla, né, barra invertida N, fecho aspa dupla, ponto e vírgula. Então a quebra de linha e outra quebra de linha aqui embaixo. Aí eu vou jogar aqui um eco, copiar esse daqui, ó, e copiar a quebra de linha. Então vou lá, seleciono essas duas linhas, Ctrl C, vem aqui, Ctrl V. Então aqui a gente vai colocar aqui, ó, acessando os elementos do array. Então, acessando elementos do array, e agora nós vamos acessar esse elemento. Então ali, ó, eco primeiro nome, ele informa aqui o nome da variável, né, o nome do nosso array abre lá o colchetes, né, e coloca lá o índice, né, que a gente quer que ele retorna o conteúdo, o valor desse elemento 0, né, do índice 0. Então vamos lá, eco, vou colocar nome, tá? Não vou colocar como está aqui não, primeiro nome, só colocar nome, ponto e vírgula e espaço. Quando é variável, a gente pode colocar aqui dentro do aspa dupla, que ele imprime. Como é um array, então eu tenho que concatenar, né? Coloco o nome e o índice, ó. Ele vai me retornar esse valor do índice 0. E aí, ponto e vírgula. Aqui no nosso exemplo, ele está usando um parâmetro aí de quebra de linha, né, do PHP, que é o PHP_EOL. Isso daqui, ele vai fazer uma quebra de linha
executando no prompt de comando, ou seja, no terminal, tá? Então é para isso que ele serve. Então vamos copiar isso daqui, Ctrl V, e o outro índice é o 1, tá? Então olha lá, o índice 0 e 1. E vamos testar isso daqui. Ó, vamos lá, PHP exemplo, traço 02, tab, para ele terminar de preencher, e enter. Deu vários erros ali na linha 17. Que eu fiz de errado aqui, ó? Ah, tá. O nome da nossa variável aqui, do nosso array, né, é nomes e não nome. Então, nomes e nomes. Salvo e vamos executar de novo. Então, lá, PHP, exemplo 2 e enter. Tá, agora sim, ó. Eu vou pôr uma quebra de linha aqui, ó. Não gostei que ficou assim, tá? Esqueci de pôr uma quebra de linha ali, ó. Então, vou lá, Ctrl C, selecionei, Ctrl C. E vamos colocar uma quebra de linha dupla aqui, ó, tá? Beleza? Quebra de linha dupla e executar de novo. Tá, então pode ver que eu coloquei duas quebras de linha aqui abaixo do título aqui, tá? Então aí ficou melhor espaçado aqui, ó. Então acessando os elementos do array. Olha lá, o nome João, o nome Maria. Por quê? Eu coloquei para ele acessar o elemento, né, do array aqui com índice 0 e com índice 1. Então, lá, índice 0 é o João, índice 1 é a Maria. Se eu colocar índice 2 aqui e executar, ele vai imprimir lá o Pedro, né? Ó. Se eu colocar aqui o 2 e o 1, então, olha lá, eu informei primeiro o índice 2, que é o Pedro, né? Ó, então, ele imprimiu o Pedro e depois o Maria, tá? Então, é essa forma que a gente acessa um array diretamente, tá ok? Diretamente ali num elemento do array indexado. Então vamos para o próximo aí, que é modificando um elemento de um array. Então vou lá, File, Save As, exemplo 3, e colocar aqui, ó, modificando elementos no array indexado. Salvar, e vamos continuar aqui, ó. Então o que nós queremos, vamos alterar? Vamos vir aqui, ó. Primeiro nós vamos alterar o segundo elemento, vamos mudar o valor dele, né? E depois nós vamos adicionar um novo elemento, né? E depois nós vamos imprimir ele de novo com essas alterações. Então, eu vou colocar aqui, vou copiar isso daqui, ó. Copiar isso daqui. Selecionei, Ctrl C, vim aqui, Ctrl V. Então aqui, modificando os elementos do array. Uma quebra de linha dupla, né, mantive. E agora nós vamos colocar lá o comando 17. Abro aqui. E eu ponho lá nomes. Eu quero remover o índice. Ele está ali no nosso exemplo, removendo o índice. Não, desculpa. Primeiro, ele. Ó, eu estou avançando demais aqui. Não é isso que nós vamos ver agora, tá? Nós vamos modificar um elemento e não remover um elemento de um array. Então, vamos lá, nomes. Eu tenho nomes aqui. Vou abrir colchete e informar o índice que eu quero modificar. Então, eu vou modificar o valor do índice 1. Vou colocar Ana. Tá? Então, alterei o valor do índice 1 para Ana. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um novo elemento. Então, eu digito lá nomes. Abro e fecho colchete, sem formar o índice, coloco o sinal de igual. Lembrando que o sinal de igual é um sinal de atribuição, né? Então aqui eu estou atribuindo um novo valor, que é o Ana, ao índice 1, a esse elemento, né, do índice 1. E aqui eu estou adicionando um novo elemento ao array, porque eu não especifiquei o índice. Então vou colocar aqui, o valor vai ser Carlos. Ponto e vírgula, salvei. E sempre que você adiciona um elemento novo num array, ele vai para o final, tá ok? Então, vamos testar ali e exibir. Então, ó, aqui nós vamos colocar mais uma quebra de linha, echo, barra invertida n, ponto e vírgula. E vou digitar o print, a função printr, e informar o nome do nosso array, né, da variável que contém o nosso array, que é o nomes, e salvar.
Vamos executar aqui. Por que que ele não executou? Porque eu não coloquei. Ah, tá certo. Print R nomes. Ah, tá. Eu executei qual aqui? É o 2. Acessando o array, modificando o array. Ah, tá. Onde que ele salvou isso aqui? Eu nem sei onde eu salvei isso aqui. Parte 18. Deixa eu dar um dir aqui. Tá o 3 aqui. Ele não me apareceu aqui, ó. Tá vendo? Eu não sei porque que ele não apareceu. Deixa eu ver se ele tem como atualizar. Não. Ele não apareceu aqui. Então eu vou fechar aqui, ó. Vou fechar o Sublime e vou abrir ele de novo. Agora apareceu. Então deu algum erro aqui que ele não está aparecendo no arquivo aqui. Mas beleza, apareceu. Vou abrir ele de novo. Então aqui eu executei o 2, por isso que ele não mostrou mudança, né? Ó, então vamos executar o 3. PHP exemplo -03 tab e enter. Então olha lá. Criamos aqui o nosso array indexado, acessando os elementos do array. Não coloquei aqui a quebra de linha, ficou então estranho isso aqui, né? Então vamos aqui eu posso tirar essa quebra de linha, porque o print R ele já fica com um espaçamento legal. E aqui eu coloco uma quebra de linha aqui, ó, echo barra invertida n, ponto e vírgula. Pronto. Vamos executar de novo o exemplo 3. Aí. Então lá, criamos o array. Aqui acessamos, exibindo o conteúdo do índice 2, né, elemento aí do índice 2 e o elemento com o índice 1. E aqui modificamos. Então, olha lá, o índice 1 era Maria. Nós atribuímos outro valor, modificamos para Ana, né? Então aqui nós modificamos o índice 1 para Ana. Então, ó, ele voltou Ana, substituiu Maria por Ana e adicionou mais um elemento, né, no nosso array, que é o com índice 3, que é o Carlos. Beleza? Então é assim que você pode estar modificando um array, tá, ok? Pode estar alterando o conteúdo de um elemento e adicionando um novo elemento no array. Tá? E agora nós vamos para a parte de remover, né? Então vamos aqui, ó, removendo um elemento, tá? Então como é que nós fazemos para remover um elemento? Ó, vou selecionar isso daqui, Ctrl C, Ctrl V. Então, removendo elementos do array. Então, para remover, sim, agora sim, vamos usar a função onSet. Então, onSet e o nome do array, do nossa variável com array, né, ó, nomes, e o índice que eu quero remover. Aqui, no nosso exemplo, está removendo o índice 2, ponto e vírgula, removi ele. Eu vou, deixa eu ver aqui, ó, estava esquecendo de colocar aqui a quebra de linha. Bom, como ele tem um print R ali, vou deixar essa quebra de linha aqui, beleza. Então ali, eu removi lá o índice 2, eu vou retornar aqui um print R, tá? Então, ó, só para a gente ver. Eu fiz isso daqui no exemplo 3, né? Mas eu não quero fazer isso no exemplo 3, eu quero criar um outro. Então, vou lá em File, Save As, exemplo 4. Removendo elementos no array indexado. Salvar. Vou lá no 3 e vou apagar isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui, tá? Beleza. Então aqui, no 4, removendo elementos, vamos executar ele. PHP exemplo 04, tab e enter. Então, olha lá. Ó, aqui ele deu esse erro aqui, por quê?
Porque esse comando de limpar a tela, ele limpa o que está sendo visualizado. Como o conteúdo aqui já está extrapolando aqui, ó, que eu tenho que rolar, então ele vai limpar o que está sendo visualizado. O que estiver para cima aqui, ele mantém. Então aí fica essa coisa estranha aqui, tá? Então isso daqui já não é mais útil nessa situação. Então eu vou tirar ele. E a gente vai ter que utilizar o CLS Enter e aí executar o nosso exemplo 4, tá? Então lá, ó. Bom, eu vou manter ele só para não ficar essa jegueira aqui, né? Eu não quero que ele exiba isso daqui, ó. Então vamos voltar ele lá. Ctrl Z, voltei. Mas eu vou ter que usar o CLS Enter para limpar a tela e aí sim executar ele, tá? Aí ficou legal. Então lá, a gente criou o array, acessamos alguns elementos, né? E imprimimos na tela. Modificamos esse array, né? Foi lá alterado o Ana, acrescentado o Carlos. E agora nós estamos removendo um elemento. Qual elemento que nós removemos? O 2. Então o 2 aqui é o Pedro. Pode ver que agora ele não existe mais aqui. Aí tem um detalhe, ó. Até aqui na apostila, está indicando aqui, ó. Para remover um elemento de um array indexado, utilize um set. Note que isso não reorganiza os índices automaticamente. Ou seja, ele não foi reordenado, né? Ó. Eu tirei o índice 2, ele ficou lá, ó, 0, 1 e 3. Né? Não ficou ordenado. Como é que a gente faz para reordenar esses índices? Utilize essa função aqui, ó, array_values, tá? Ó, para reorganizar os índices, utilize a função array_values. Então vamos fazer isso agora. Aqui, ó. Então vamos lá. Echo não. Nós vamos informar aqui, ó, nomes igual. Então vou atribuir novamente o conteúdo do nomes, né, na nossa variável nomes, que é o nosso array, só que reordenado, né, reorganizado. Então aí eu digito lá a função array_values e coloco nomes novamente, ponto e vírgula. E aí a gente vai pegar aqui, colocar uma quebra de linha, né? Não, aqui não precisa. Vamos executar só isso aqui, ó. Print R nomes, põe a quebra de linha ali no final e vamos ver o que vai acontecer. CLS Enter, ó, PHP exemplo 4, Enter. Então lá, aqui ele removeu, não ficou ordenado, né? Ó, ele removeu o 2, ficou então 0, 1 e 3. Aí eu executei a função array_values e ele reordenou aí, reorganizou o nosso array. E aí ele colocou lá, ó, João, Ana e Carlos, só que agora 0, 1 e 2, ok? Beleza? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos tá listando, né, o nosso conteúdo. Como é que nós fazemos isso? Fazer uma interação, né, com o nosso array. Temos duas formas, né? Para percorrer os elementos de um array indexado, a gente pode utilizar a função forEach ou o loop for, tá? Então vamos mostrar as duas formas, tá ok? Então vou aqui no File, Save As, vou pegar aqui o 5, percorrendo o array, com forEach, aí indexado com forEach. Pronto. Salvar. Vamos vir aqui no final e vamos copiar isso daqui. Ctrl V. E vou colocar aqui. Ou melhor, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Do acessando elementos aqui no array, eu vou apagar. Tá? Apaguei tudo. Só deixei aqui a criação do array, tá? E agora, vou colocar aqui, ó. Seleciono aqui. Ctrl V.
listando os elementos do array, ok? E aí nós vamos utilizar o comando for each. Então como é que funciona? Eu vou digitar for each, abro parênteses, e aí eu coloco o nome do nosso array, né, da variável do nosso array, que é nomes, as, eu quero que ele liste o índice, então eu vou criar uma variável aqui, índice, ó. Vou informar o índice, vai ser atribuído a essa variável de nome índice, e aí eu coloco igual e sinal de maior, e coloco nome, que eu quero, cada elemento ele vai ser exibido aqui, o valor de cada elemento, nessa variável nome. E abro e fecho chave, e agora eu vou colocar lá a iteração que eu quero que ele faz. Então eu vou colocar echo, olha lá, ele colocou aqui, ó, índice, dois pontos, ou melhor, índice, e aí ele coloca a variável índice. Então, como nós estamos informando uma variável, pode ser dentro do aspa dupla aqui que ele vai imprimir. Dois pontos, e aí nome, ponto e vírgula. Então ele vai voltar aqui o índice do array, e aqui o nome, né, do elemento lá, o valor desse índice, né? Então esse é a forma que nós fazemos com o for each. Aqui ele está concatenando com uma quebra de linha, né, usando aquele parâmetro de quebra de linha do PHP. Eu vou deixar sem só para vocês verem o que acontece quando a gente não informa, tá? Ó, CLS Enter, então, PHP, exemplo, traço 05, tab, ó. Então ele listou aqui, ó, índice 0, João, índice 1, Maria, índice 2, Pedro. Tá vendo? Como eu não fiz a quebra de linha, ele vai jogando um do lado do outro na mesma linha. Então a gente vai atribuir aqui, concatenar com PHP underline EOL. E agora salvo e executo. Então agora ficou melhor, né? Ó. Vamos colocar aqui uma quebra de linha, ó, dupla, para ficar melhor, né? Ó. Aí. Listando os elementos do array, ó lá. Agora sim, ó, índice 0 João, índice 1 Maria, índice 2 Pedro. O for each ele pega o índice do array, tá? Aqui a quebra de linha poderia estar colocando assim, ó, aquela quebra de linha que a gente utiliza. Abre lá aspa dupla, barra invertida N, funciona da mesma forma, tá? Ó, CLS, ó, vou executar lá, funciona da mesma forma que o PHP EOL. Então é mais para conhecimento que tem esse parâmetro aqui do PHP para quebra de linha quando executado ali no terminal, tá bom? Então aqui, ó, ele pega o índice do array. Se eu vier aqui e está excluindo um elemento, ó, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, 17 nomes, vou excluir o 2, tá? Ó, eu vier aqui, ó, ou melhor, vou excluir o índice 1, né, para ficar mais claro. E vou executar. Olha lá. Índice 0 João, índice 2 Pedro. Tá vendo? Então ele pega exatamente esse índice aqui, ele vai pegar o índice do array, tá ok? Diferente do que vai acontecer com o loop for. Então eu vou só voltar isso aqui, mais para vocês verem como é que funciona, ó. Então, beleza, tá? Essa é a forma de você listar ali, iterar um array utilizando o for each. E agora nós vamos ver aí utilizando o loop for. Então, vamos lá em File, Save As. A gente vai colocar aqui exemplo 6. Percorrendo o array indexado com for. Salvar. Então vou apagar esse aqui e vou, como está na apostila aqui, utilizar então o for para percorrer esse array. Então lá, for, eu abro aqui o parênteses, né? Vou colocar o nome da variável de índice igual, ela vai iniciar com 0, tá? E aí eu vou colocar aqui uma condição, se i,
né, a variável i, o índice for, enquanto ele for menor que, eu vou colocar uma função count e o nome da nossa variável aqui do nosso array, né, nomes. Então, count nomes, nem está aqui, ó, ele vai voltar a quantidade de elementos aí nesse array. No nosso caso, são 3, né? Então, enquanto o índice aqui, o i, for menor que 3, ele vai percorrer o array, tá? E aí eu coloco ponto e vírgula e vou definir aqui a variável i mais para ele incrementar mais 1, né? O valor mais 1 no i, cada vez que ele percorrer esse loop for. Então, o que acontece? Ele inicia com 0, executa a instrução que está aqui entre as chaves, né? Aí ele volta para o começo. Nisso ele atribuiu 1. Então, o i aqui passou a valer 1. Porém, ele ainda continua sendo menor que 3, né? Que é a quantidade de elementos que ele vai retornar aqui do nosso array. Então, aí ele vai e roda de novo, atribui o 2. Ele continua sendo menor. Ele roda de novo, atribui o 3. Então, aí ele já não é menor, ele é igual. Aí ele interrompe o for e continua ali se tiver mais instrução para baixo aqui do for, tá? No nosso caso não vai ter, ele vai interromper e encerrar o programa, tá ok? Então aí nós vamos colocar lá um echo, vamos abrir aspa dupla, índice, um texto aqui para indicar o índice e a gente vai colocar o i, a variável i, para indicar lá o número do índice, tá? E aí nós vamos atribuir, como é um array, eu não posso colocar aqui que nem o i, né, dentro do aspa dupla. Eu tenho que concatenar aqui, então eu coloco o ponto, né, sinal de concatenação, fora aqui da aspa dupla, e aí a gente coloca o nosso array, nomes, e aí eu quero que ele traga o índice, né, vou colocar aí, então ele vai pegar lá, primeiro, ele vale, o valor de i é 0, então aqui ele vai ser 0, vai trazer o primeiro item, o primeiro elemento do array. Aí ele vai percorrer de novo, vai atribuir 1, então aí ele vai lançar aqui o 1 na segunda vez. Então ele vai lançar o elemento 1 do array, e depois o 2, e assim sucessivamente, até ele encerrar. Então lá, nomes, e aí eu coloco a phpOL, ponto e vírgula, para ele fazer a quebra de linha, tá? E vamos executar aqui o nosso exemplo 6. Ó, php exemplo hífen 06 tab. Enter. E aí, ele voltou o mesmo resultado, tá? Só que um detalhe, diferente do for each, que ele traz o índice lá do array, né? Esse daqui ele não traz. Então, se eu pegar aqui e excluir, colocar aqui, desculpa, aqui, colocar aqui um set para excluir um elemento. Vou excluir o elemento 1, tá? Nomes 1, tá? Vou excluir esse elemento. E rodar, ele vai dar erro, porque não existe o elemento 1, tá ok? Então ele vai passar aqui, colocar o 0, depois ele volta, aí quando ele for executar o elemento 1 aqui, para trazer o array, no índice 1, né? Ele vai dar erro, ó. Tá dando um alerta aqui, que a chave 1, né? Ou seja, aqui o índice 1 do array, ele não existe, ó, tá indefinido. E aí ele volta lá com 0, né? Não tem essa informação. Ele imprimiu lá o João, e quando ele foi executar 1, ele deu erro, tá ok? Por quê? Porque não existe, né? Aí ele, acho que interrompeu, né? Ele nem continua. Então tem esse detalhe. O for, ele vai utilizar esse índice aqui e vai lançando aqui. Diferente do for each, que ele busca o índice do array, tá ok? Então vamos tirar um set aqui, salvar e executar. Pronto. Então é assim que você utiliza o for para percorrer um array, tá ok? Mais para frente nós vamos trabalhar com loops, né? Verificar sobre os loops
que tem aí no PHP, os mais utilizados, e aí a gente explica melhor aí como é que funciona o for, tá ok? Então a gente encerra aqui essa parte do array indexado. E no próximo vídeo nós vamos ver sobre o array associativo, né? Fazer a mesma coisa, só que com um array associativo, tá ok? Então até o próximo vídeo.